Pode sentar. É muito interessante essa campanha de milagres, né? Tema: trazendo a bênção de Deus para minha casa. E o bispo resolveu usar como estratégia, né? A arca. E a arca no Velho Testamento, ela simbolizava a presença de Deus. Era uma caixa revestida de ouro, com os querubins aqui em cima. E dentro dela havia um pouco de maná. Os mandamentos estavam aqui dentro, a vara de Arão. E tinha todo um jeito de carregar essa arca. E onde essa arca chegava, a bênção do Senhor estava com o povo de Israel. Simbolizava que onde que o povo de Israel eles pisassem os pés dele, onde eles estivessem, a presença de Deus estaria com eles. Houve um momento que o povo de Israel eles estavam saindo do Egito e eles tinham que passar pelo Rio Jordão. E o Senhor mandou que eles pegassem a arca e passassem. E o rio foi se abrindo. A presença de Deus ia trazendo diferença na vida daquele povo. Aquele povo, eles eram um povo diferente das outras nações, porque eles tinham consigo a presença de Deus. O Senhor tinha separado aquele povo para ser o seu povo, a nação dele. E eu quero te dizer nessa noite que nós somos o povo de Deus. Nós somos nação santa, sacerdócio real, o povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus nós somos. Fomos chamados para a glória do Senhor. E a presença dele está conosco. A presença dele está conosco. Quando Jesus ele estava para partir, ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Eu vou mandar o meu Espírito. E ele estará com vocês todos os dias. Ele vai consolar, ele vai ajudar, ele vai estar com vocês. E nós, povo de Deus, nós temos também a presença do Senhor, que é o Espírito Santo nas nossas vidas. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, as coisas acontecem facilmente. Quando aquele povo, eles estavam com a arca e carregavam, os levitas carregavam no ombro a arca, o rio se abriam. Quando a arca chegava, eles venciam a guerra. A presença de Deus ali trazia vitória para aquele povo. Muitas vezes nos preocupamos tanto em pedir a Deus coisas naturais. Ah, Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro. E esquecemos de que se nós priorizarmos a nossa intimidade com o Espírito Santo de Deus, priorizarmos a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus, as coisas vão acontecer naturalmente. A bênção vai nos acompanhar, a bênção vai correr atrás de nós. Nós vamos receber o milagre de Deus, porque temos a intimidade com o Espírito Santo de Deus. É leve, acontece natural, quando a presença de Deus está. E eu quero convidar vocês, igreja, nesses dias de campanha, trazendo essa presença de Deus para dentro da sua casa. Se você quer a bênção de Deus para a sua casa, é isso que o bispo está querendo falar para vocês. Então levem a presença de Deus para a sua casa. Leve a intimidade de Deus para a sua casa. A intimidade com o Espírito Santo de Deus para a sua casa. Tome uma posição de conhecer a Deus verdadeiramente. Ganhar tempo na presença de Deus. Sabe por quê? Tudo muitas vezes fica tão pesado e cansado para você. Sabe por quê que muitas vezes as coisas estão tão difíceis para você? Porque você tomou a decisão de carregar na sua força. Mas quando você prioriza a presença do Espírito Santo de Deus, você não vai carregar na sua força. Você vai carregar na força
força do Espírito. E ele diz: não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. A presença do Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a conduzir as coisas. Por isso que nós temos que ser uma igreja que prioriza o avivamento. Nesse final de semana nós tivemos um retiro para buscarmos a presença de Deus. Deixa eu ver os irmãos que estavam lá. Foi maravilhoso, né, gente? Nós começamos assim, né, Bispo Cleuto? Parece que estava todo mundo enferrujado, né? E o Espírito Santo foi derramando óleo para nos desenferrujar. E isso tem sido uma realidade da igreja. Nós temos estado enferrujados no que diz respeito à presença de Deus. E nós precisamos desenferrujar. Precisamos lubrificar com óleo as nossas juntas que estão tão duras, que não conseguem se curvar mais, se quebrantar mais diante dele, não consegue mais abaixar a cabeça diante do Espírito Santo, não consegue mais desejar a presença dele. Precisamos desenferrujar. E lá no retiro, no último dia, eu trouxe uma palavra que eu quero falar um pouquinho a respeito dela. Vocês viram agora mesmo o bispo lendo que quando a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom por 3 meses, a casa dele foi abençoada. Mas por que essa arca foi parar lá na casa de Obed-edom? Essa arca que era do povo de Deus, um dia eles perderam a presença de Deus. Um dia eles perderam aquilo que simbolizava a presença de Deus ali com eles, por uma dureza de coração. E eu quero que vocês abram comigo no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Versículo 7. Assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Vamos mais para frente um pouquinho. Quero ir mais para frente um pouquinho. Peguei um texto. Quero que você vá lá. Versículo 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez a atenção à sua boca e perguntou a Ana. E porquanto Ana no seu coração falava, e só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenha derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque a multidão dos teus cuidados e dos teus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te concede a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça aos seus olhos. E assim a mulher se foi a caminho, comeu, o seu semblante já não era mais triste. Aqui a Bíblia nos fala de um lugar onde a arca do Senhor estava, Siló. Siló, nessa época, havia ali uma tenda, e nessa tenda havia ali a arca da aliança estava ali naquele lugar. A presença de Deus estava ali naquele lugar. E nessa época, quem era a pessoa responsável ali por aquele lugar, por aquele tabernáculo ali naquele lugar, era o sacerdote Eli.
E a Bíblia nos diz que Eli, ele já estava ficando cego. Eli, ele já estava, nesse momento aqui, passando por uma fase difícil na sua vida. Ele começou a não entender, ele não conseguia enxergar as coisas muito bem pelo problema de vista que ele já tinha, mas a Bíblia que nos mostra que algo também estava acontecendo com Eli. Uma frieza espiritual acontecia com Eli e sua família naquele momento. Aquela mulher chamada Ana, ela chega ali diante de Deus para orar, porque ela estava triste. E Eli, que estava passando por um momento de frieza espiritual, ele não conseguiu discernir que aquela mulher estava triste no seu coração. Ele achava que ela estava embriagada e repreendeu, falou: o que você está fazendo bêbada aqui? E ela vai e disse: eu não estou bêbada, eu sou uma mulher atribulada de espírito, angustiada. E ali naquele momento abençoou a mulher e ela seguiu. Aquele filho, depois que nasceu, foi entregue para servir na casa de Deus ali juntamente com Eli. E Eli, ele tinha os filhos dele de sangue. E nessa época os filhos de Eli, que eram sacerdotes também, eles estavam cometendo algumas coisas muito erradas. Eles tinham ali a certeza da presença de Deus. Deus era muito bom com eles. Deus os ajudava na sua peleja. E aqueles homens, eles foram acomodando com a presença de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, sabe, irmãos? Para não acomodarmos com a nossa vida espiritual. Muitas pessoas, elas se convertem, elas chegam na casa de Deus cheias da unção. E com o passar do tempo, elas vão perdendo a intimidade e a comunhão. E elas vão passar a achar que as coisas são normais. Aqueles jovens, eles tinham por direito, gente. Toda vez quando o povo, eles chegavam ali naquela tenda, eles traziam animais para serem sacrificados, para oferecerem sacrifício pelos pecados deles. E a Bíblia nos mostra que havia uma parte daquele animal que era dado carne para os sacerdotes. Mas aqueles rapazes, eles não contentavam-se com isso. Eles roubavam daquilo que permitia, que era de Deus. Eles chegavam e exploravam as pessoas que estavam. A Bíblia fala que eles tinham relação sexual com as mulheres que vinham ali, que estavam por ali no templo. Eles perderam o temor de Deus. A presença de Deus já não fazia diferença para os filhos de Eli. E Deus começou a alertar Eli. Eli, coisa feia está acontecendo na sua casa. Eli, presta atenção no que está acontecendo na sua casa. Irmãos, nós somos responsáveis pelo ambiente da nossa casa. Ah, não, o que tem? Isso não é nada demais, não. Isso não tem importância, não. É assim mesmo, agora o mundo é assim mesmo. Irmãos, nós não podemos nos conformar. Nós não podemos aceitar que o pecado ele venha devagarinho tomando conta da nossa casa. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar que tudo se torne normal e que a presença de Deus já não faça diferença para nós. O dia que você perceber que você não está sentindo mais a presença do Espírito Santo, que você não sente mais a alegria do Espírito Santo, você pode chorar de desespero, porque as coisas estão ficando ruins para você. E aqueles homens, eles foram largando, deixando para lá a presença de Deus, banalizando aquilo que acontecia ali. E Deus estava vendo e alertando. Eli, olha lá Eli. E Eli, infelizmente, também não deu muita atenção. Eli, ele começou a ficar frio espiritualmente também. A Bíblia fala que Eli, primeiro versículo que você vê aqui no capítulo 1, quando Ana chega, ele estava sentado perto de um pilar. Mostra pra gente uma posição de comodismo.
se nós estamos acomodados espiritualmente, nós temos que levantar. Ah, faz muito tempo que eu não oro, não busco a presença de Deus. Então você tem que levantar. Ah, faz muito tempo que eu não sinto o Espírito Santo de Deus. Então você tem que levantar. E Eli acomodado ali, gente. E Deus falava com ele. Falou através de um profeta. Ele ouviu, mas não importou muito. Falou através de Samuel, uma criança. Ele também não deu muita importância. E Deus falava. Deus chegou a falar para ele, seus filhos vão morrer. E você não vê aquela postura de Eli, de chorar, de gritar, de pedir, de mudar. Ele estava acomodado. Muitas vezes nós caímos no comodismo também. Chegamos à casa de Deus, a palavra vem, ela entra aqui e sai aqui. Nós não ouvimos, não guardamos, não praticamos a palavra. E as coisas vão se tornando normais. O pecado se torna normal. Quando a gente fala, por exemplo, com jovens, que a gente fala para os jovens que eles devem se manter puros para o casamento, sem vida sexual. Alguns de vocês agora, talvez até estão dando risada na minha cara, com a sua mente aqui, ó. Porque acham que isso é impossível. Isso não é impossível, não. Isso é o que Deus quer para os jovens. E hoje a gente vê o quê? Vida sexual aberta. E os pais muitas vezes aceitam isso dentro de casa. Ah, mas se eu não deixar ela trazer um namorado dormir com ele, vai embora de casa. Ah, mas é assim mesmo, o mundo hoje é diferente. Não é, queridos. A Bíblia nos fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. O Espírito Santo, ele se entristece também. Ele se entristece. E aqui Deus, ele estava chateado, estava triste com a atitude de Eli e seus filhos. Pode passar um pouquinho para frente. A Bíblia nos mostra lá no capítulo 4 de 1 Samuel. Que os filisteus vieram para fazer uma peleja contra o povo de Israel. Os filisteus vieram lutar contra o povo de Israel. E eles estavam perdendo a batalha. E eles pensaram assim, por que nós estamos perdendo a batalha? Nós estamos perdendo a guerra. Manda trazer a arca. Traz a arca. E eles levaram a arca de Deus, porque eles falaram assim, a presença de Deus vai estar aqui e nós vamos vencer a batalha. E eles mandaram levar a presença de Deus para lá. A arca de Deus para aquele lugar. Quando eles observaram que eles estavam perdendo a batalha, aí eles lembraram de Deus. Mas só, queridos, a gente não brinca com Deus. Deus conhece o nosso coração. E Deus conhecia o coração daquele povo, e aquele coração estava distante. Eles não entendiam por que eles estavam perdendo a batalha. Eles não estavam perdendo a batalha, não era simplesmente porque a arca não estava lá. Eles estavam perdendo a batalha porque a presença de Deus já não estava mais com eles. Eles mandaram buscar a arca. Sabe o que aconteceu? Quando os filisteus ficaram sabendo que a arca estava ali no arraial, eles pensaram, o Deus dele é aqueles que livrou eles do Egito. O Deus deles é poderoso. Havia uma prática, naquela época de guerra, que eles pegavam os ídolos das nações e eles levavam embora. E eles ficaram sabendo que a arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, estava no arraial do povo de Israel.
Sabe o que eles fizeram? Foram lá, roubaram a arca e levaram embora. Os filisteus levaram a arca embora. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos perder a presença de Deus na nossa vida. Sem a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, nada dá certo. Sem a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, as coisas pioram, acabam. Olha só o que aconteceu. Capítulo 4, versículo 18. Versículo 17. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve também grande destroço entre os povos. E além disso, teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram e a arca foi tomada. Eli, os inimigos vieram. Houve uma grande peleja. E seus filhos, os 2, morreram na peleja. E a arca de Deus foi levada embora. Ah, gente, quando Eli ficou sabendo que a arca de Deus tinha sido levada embora, versículo 18. E sucedeu, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, quebrou-lhe o pescoço e morreu, porque o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel por 40 anos. Quando ele ficou sabendo, ele caiu daquela cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Morreu os filhos, morreu Eli, e a arca de Deus foi levada embora. E é intrigante você ver que fala que Eli caiu da cadeira porque ele era gordo, e ele estava pesado, e ele caiu dali. Quando a gente olha para isso aí, nós temos que olhar para a nossa vida espiritual também. Sem a presença de Deus, nós vamos nos tornando pessoas pesadas espiritualmente falando. Tudo se torna muito difícil para nós sem a presença de Deus. E Eli agora, gente, estava agora nessa situação, morto. E a Bíblia nos diz, olha, continua. E estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo ao parto, e ouviu essas novas de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, e curvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo que ia morrendo, disseram à mulher que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso. E chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Deus. Quando a nora, a esposa de um dos filhos, ficou sabendo que tudo aquilo havia acontecido, ela começou a ter dores de parto e deu à luz. E o nome do filho foi colocado e acabou. Sabe o que significa? Foi-se a glória de Deus. A presença de Deus foi embora. E quando a presença de Deus vai embora, só desastres, tristeza, vazio, peso, angústia, depressão toma conta de uma pessoa quando a presença de Deus vai embora. Nós precisamos entender a importância da presença de Deus nas nossas vidas e na nossa casa. Não é simplesmente o fato de que vocês vão levar essa arca que simboliza aqui a campanha que o bispo está falando para vocês. Não é só esse papel que isso é o símbolo. Eu estou falando de querer o Espírito Santo de Deus na sua vida.
Eu estou falando de você compreender a necessidade de invocar a presença do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando da necessidade de ter sede da presença do Espírito. Irmãos, pague um preço. Ore, chore, saia do conformismo e fale para Deus: Deus, eu preciso do Senhor na minha vida. Quantos de vocês estão aqui e sentem um vazio tão grande? Vem à casa de Deus, sai e sente vazio. Nós sentimos vazios, queridos, quando nós não nos envolvemos com o Espírito Santo de Deus. Quando nós paramos de ver quanto o Espírito Santo é importante para nós. Não existe alegria sem a presença do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus é que dá vitória para a igreja. A presença do Espírito Santo de Deus que vai preparar a igreja para encontrar com Jesus. É a presença do Espírito Santo que faz com que a gente consiga andar nesse mundo, ser leve aqui nesse mundo. Gente, o Espírito Santo é tão importante que sem ele eu não conseguiria nem me converter. Pois a Bíblia fala que ele que me convenceu do pecado, da justiça, do juízo. Ele é importante demais. E eu quero te desafiar, meu irmão, a chorar diante do Senhor, a buscar. Nesse final de semana nós estávamos falando, o Bispo Cleo estava até lá, a gente falando de uma época e que a gente chorava, buscava, enquanto a gente não recebia, a gente não parava. É na insistência mesmo. Nós estamos vivendo em tempos onde nós queremos tudo muito fácil. É clamor mesmo, é súplica. Eu quero a tua presença, Deus, não abro mão da tua presença. Eu quero. Eu me lembro de muitos momentos, até no fundo do quintal da minha casa, eu e mais uma amiga, e a gente orava juntas, e a gente buscava a presença de Deus, e nós falamos: nós não vamos sair daqui enquanto a gente não ser cheia da presença. Irmãos, e tanta coisa que nós recebemos ali naquele quintal da minha mãe. Aquele lugar tomava-se de uma nuvem, de uma fumaça, numa presença tão grande que a gente não ficava de pé. Lá na casa do meu pai tinha assim, tipo uma caixa d'água dessa aqui, e tinha uma escada. E um dia eu falei assim: Aninha, viu, bispo? Vamos subir lá, vamos morar lá em cima, vamos. E a escada caiu, minha gente. E meu pai só chegava bem de madrugada da rádio. Nós ficamos lá um tempão e olha que a gente: tira a gente daqui. Mas era unção. Mas havia uma persistência, uma busca que nós temos que voltar a ter novamente. Hoje, quando a gente chama as pessoas para orar e buscar a presença de Deus, rapidamente a gente percebe as pessoas cansadas. Cansa, né? Vai fazer outra coisa. É na persistência mesmo. E quanto mais nós buscarmos a presença de Deus, sabe, mais as coisas vão dar certo. Quanto mais nós buscarmos a presença de Deus, mais a situação vai mudar. O ambiente da sua casa é pesado, é triste. Eu te desafio, nesses dias agora, que o bispo está propondo para levarmos a presença de Deus para a nossa casa, separa tempo para falar com o Espírito Santo. Comece a orar. Vem Espírito Santo neste lugar. Derrama a tua unção neste lugar, Espírito Santo. Comece a adorar dentro da sua casa. Invoca a presença dele dentro da sua casa. Você vai ver a diferença de Deus chegando ali dentro da sua casa. Aquelas intrigas, aquelas contendas, aquelas confusões vão sair da sua casa.
Aquelas doenças, aquelas aflições que têm vindo sobre a sua casa, vão embora, porque onde a presença de Deus está, o mal não pode ficar. Onde a presença de Deus está, gente, há mudança, a diferença, a transformação. E eu quero te convidar nesses dias agora, levar a sério a presença de Deus. Esses aqui, Eli, Ofni e Finéias, e esse pessoal da época aqui, da época de Siló aqui, eles não valorizaram a presença de Deus. Por isso o inimigo pôde dominar sobre a nação de Israel. Talvez hoje, algumas áreas que você perceba de domínio na sua vida, os demônios dominando na sua casa, talvez seja por falta de valorizar e de buscar a presença de Deus sobre a sua vida. Renovar a sua aliança com Deus. Deixa eu perguntar aqui. Quantos aqui, levantem a mão, já foram batizados no Espírito Santo? Levante a mão. Fica com a mão levantada. Olha só. Nós temos muitos, mas temos muitos que não foram ainda. Quantos aqui já tiveram, desses que foram batizados com o Espírito Santo, uma experiência com Deus que nada foi maior do que essa experiência com Deus? Levanta a mão. E por que parou só aí? Quantos aqui já receberam o dom de línguas? Levanta a mão, deixa eu ver. E por que estão enferrujados? Porque nós vamos deixando de lado a presença de Deus. Mas quando nós começarmos a buscar a presença de Deus, sabe de uma coisa? Eu tive o privilégio de passar por muitas etapas na igreja de Cristo aqui. Meu esposo e eu, nós ficamos fora 12 anos, mas mesmo assim lá eu acompanhei e pude acompanhar algumas fases. E na fase de maior crescimento da igreja, em números, em comunhão, em intimidade com o Espírito, eu estava aqui também. Estava aqui. Muitos de vocês passaram por isso também. Quantos passaram dessa fase? Muitos. E hoje eu vejo muita gente assim, ai, suspirando, nossa, aquela época que era boa. Gente, como era bom aquela época. Era uma época muito boa. Mas sabe o que havia naquela época? Um comprometimento de pagar o preço para buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos falado que nós queremos crescer. Queremos essa igreja cheia, transbordando. Tudo acontecia porque nós buscávamos a presença do Espírito Santo de Deus. E se nós voltarmos a buscar a presença do Espírito Santo de Deus, sabe o que vai começar a acontecer? A nossa voz vai começar a ir longe. Longe, as pessoas vão começar a querer ver o que está acontecendo aqui. E muitos serão trazidos para cá para serem curados, restaurados. E a presença do Espírito Santo que vai trazer as pessoas. É a presença. Só um testemunho, nós vamos orar. Eu pastoreei adolescentes e jovens em El Shaddai, quando eu fazia seminário. E uma vez os meninos, eles estavam, eram só os meninos mesmo, os meninos homens, eles separaram. Inclusive naquela época o pastor Edilson estava nesse momento. Um momento para orar. E eles estavam orando na igreja de madrugada. E quando eles começaram a orar, e unção do Espírito, o poder de Deus caindo ali naquele lugar, e aqueles meninos orando, chorando, gritando na presença de Deus, bateu na porta da igreja. Uma mulher falou o seguinte: eu não suporto mais esse barulho. E eles se desculparam: senhora, nos perdoe. Pensou assim, que era vizinha, né? Nos perdoe pelo barulho que a gente está fazendo, é porque nós estamos aqui cheios da presença, a gente está chorando. Perdoa pelo barulho que a gente está fazendo. Onde a senhora mora? A senhora mora aqui pertinho? Foram descobrir, sabe onde que ela morava? Lá no Dergo. E a oração deles ali na rua do frigorífico ecoava lá no Dergo. A unção do Espírito deles ali
ecoava lá no Dergo. E aquela mulher veio ali onde a oração estava incomodando. Ela estava possessa de demônios. Aqueles demônios ficaram incomodados com a unção que estava caindo naquele lugar. E naquela madrugada, aquela mulher foi livre daqueles demônios. Glória a Deus. É a unção do Espírito que vai ecoar e vai trazer as pessoas que estão precisando. E é a unção do Espírito que vai trazer também para a sua casa o milagre que você está precisando também. É na presença dele. E eu quero te convidar agora para se colocar de pé.